Capítulo 4. Você precisa saber o que está acontecendo. Primeira coisa que você precisa fazer é seguir uma orientação básica, mas, que acredite em mim, 90% das pessoas não a segue. Você precisa saber. A verdade vos libertará. A maior parte das pessoas simplesmente não sabe ou não tem a mínima noção de quanto gasta por mês, qual o custo do seu padrão de vida. Se perguntar a um grupo de pessoas quanto cada uma delas gasta por mês, algumas vão pensar por alguns segundos e responderão: eu gasto X com aluguel, Y com carro, Z com supermercado e é basicamente isso. Da minha experiência, posso afirmar que as pessoas gastam de 30 a 300% acima do que acham que gastam. Como é possível uma pessoa gastar mês após mês muito acima do que ganha e muitas vezes nem perceber? É bem mais fácil do que você imagina. Esse rombo nas nossas finanças acontece pela facilidade de receber crédito, o famoso pré-datado. Quando você dá um cheque pré-datado, está dizendo que eu não tenho dinheiro neste mês, mas tenho fé que no mês que vem vou ter. Quando você utiliza cartão de crédito e parcela, a mensagem que está enviando é a mesma. Sem perceber, você aumentou a despesa mensal sem aumentar a entrada. Em um mercado normal, com juros normais, isso não seria saudável, porém aceitável. No mercado brasileiro, em que os juros para utilização do cheque especial ou do cartão de crédito passam de 10 a 15% ao mês, esse erro é inaceitável. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um registro exato de ganhos e principalmente de gastos. A maneira correta é ter um registro diário e instantâneo de qualquer dinheiro que sai do seu bolso, o dia todo. Para fazer isso, pode utilizar um aplicativo no celular, mas a maneira mais fácil é andar o dia todo com papel e caneta e anotar qualquer centavo que saia do seu bolso, até aqueles R$ 2 que você gastou para comprar água na rua. Não importa a quantia nem a hora, ela precisa ser registrada nesse papel ao longo do dia. À noite, você passa para um caderno de livro-caixa ou planilha no computador, a escolha é sua. Mas, bem, você quer que eu seja mesquinho? Fazendo conta de cada centavo que sai do meu bolso. Mesquinho, não. O que eu realmente desejo é que você passe a ter o controle total de cada centavo que sai do seu bolso. Quero que uma coisa fique bem clara: R$ 10 a mais por dia que você gasta sem ter e sem controlar podem representar R$ 300 por mês. Em um ano, essa quantia chegará ao valor de R$ 3.600. Se utilizou o limite do cheque especial, essa quantia com juros cobrados de mais de 300% ao ano pode chegar a R$ 10.000. Continua achando que R$ 10 por dia não fazem diferença no seu orçamento. As pessoas que têm controle um dia construirão a própria liberdade financeira. Enquanto os gastadores viverão a vida toda como escravos do dinheiro. Depois de juntar os gastos diários e semanais, você terá a noção exata do seu custo de vida. Então vamos colocar a mão na massa. Quero que você pare a leitura do livro agora e sente-se com o seu cônjuge, caso tenha um, e escreva todas, repetindo, todas, as despesas mensais, sejam elas fixas, ocasionais, dívidas, sejam despesas do seu negócio, enfim, tudo. Escreva tudo sem auto-engano. Não omita coisas que terminam no mês que vem e não vão se repetir, entre outras. Mesmo que você não faça o processo completo, pois para saber os gastos mensais exatos são necessários 30 dias anotando todas as despesas como mencionei antes, será possível ter uma boa noção de como está a sua situação financeira. Tenho certeza de que você está ansioso para ler as outras partes do livro sobre como sair das dívidas e construir liberdade financeira, mas eu quero que você pare e me escute. Não estou aqui apenas para ensinar. Estou aqui para ajudar a mudar a sua vida. Então faça. Comece a anotar seu custo de vida. Sem essa informação, não podemos progredir. Vocês acreditam que há pessoas que passam a vida toda sem fazer esse registro sequer uma vez? Como você quer receber orientações sobre o caminho a percorrer para chegar à Terra Prometida se não tem noção de onde se encontra neste momento? Para ajudar, disponibilizei no meu site uma planilha financeira gratuita na qual você poderá colocar junto com o seu cônjuge toda a sua despesa mensal. Faço questão que você pare a leitura, baixe a planilha e comece a preencher, conteúdo.benroel.com.br planilha. Chegou o momento da verdade. Com todos os dados na mão, podemos tirar conclusões e escolher o caminho correto. Primeira opção: seus ganhos são maiores que seus gastos. Momento de comemoração. O que você acha que precisamos fazer nessa situação? Todo mundo normalmente responde que precisamos poupar, e realmente faz parte da resposta correta, mas antes precisamos fazer outras coisas. A primeira coisa é cortar gastos. Como assim, cortar gastos? Você não acabou de falar que ganhamos mais que gastamos. De fato, porém, gastos são iguais às gordurinhas no nosso corpo, sempre tem de onde tirar e se não prestarmos atenção, eles aumentam. Vou contar uma história interessante, que não está diretamente ligada ao dinheiro, mas vai ilustrar meu argumento. Durante muito tempo, tive um plano de dados de 1 GB no celular.
Sempre achava que não era o suficiente, mas conseguia administrá-lo até o fim do mês. Um dia, surgiu uma promoção na minha operadora. Pelo mesmo preço, poderia ter 6 GB de dados. Obviamente mudei e fiquei contente porque agora não ia ficar mais apertado, e sobraria todo mês. Por incrível que pareça, no primeiro mês do plano já havia utilizado 2,2 GB. No segundo mês, 3,8. No terceiro, consegui ultrapassar os 6 GB. Como isso aconteceu? Se durante muito tempo, conseguia sobreviver com apenas 1 GB e agora nem 6 GB são o suficiente. Simples, agora que eu tinha muito mais recursos à minha disposição, eu me permiti gastar muito mais que antes. Comecei a fazer downloads de vídeos na rua, acessando sites o tempo todo sem estar com Wi-Fi, ou seja, gastos que não me permitia antes. Com o nosso dinheiro, acontece a mesma coisa. Caso sobre algum dinheiro no fim do mês, temos a tendência de aumentar os gastos sem nem perceber. Lembra-se da mentalidade de classe média. A classe média, sem perceber, aumenta os gastos à medida que aumenta seus ganhos. Por isso, nunca sobra nada. Agora você não vai mais cair nessa armadilha porque tem outra mentalidade, a dos ricos, correto? Por isso é sempre importante controlar e cortar gastos. A segunda coisa que faremos é investir o dinheiro. Quando e onde vamos é assunto para adiante. Por ora, quero parabenizá-lo por 2 motivos. O primeiro é que você faz parte da pequena parcela da população que gasta menos do que ganha. E o segundo motivo é que o passo mais importante para ter liberdade financeira você já deu. Então, neste momento, concentre-se em cortar gastos e aumentar investimentos. A vida, porém, não é tão simples assim e muitas pessoas quando vão fazer a comparação entre o que ganham e o que gastam descobrirão, caso não saibam, que gastam mais do que ganham. O que fazer? Suponhamos que você ganhe R$ 3.000 e descubra que gasta R$ 4.000. Essa situação pode acontecer por vários motivos. Alguns exemplos: a pessoa não tem a mesma carteira de clientes que tinha antes, talvez alguém do casal tenha perdido o emprego, decisões de adquirir passivos sem pensar, e muitos outros motivos que podem levar a pessoa a essa situação. Eu sempre faço esta pergunta nas minhas palestras: e agora, o que fazer? A primeira resposta que recebo a essa pergunta costuma ser aumentar os ganhos, trabalhar mais duro e aumentar as receitas. Vocês acham que isso é uma boa solução? Nesse caso, não é preciso cortar ou abrir mão de nada no orçamento. Para a tristeza de muitos, essa não é a solução do problema por 2 motivos. Como costuma ser a qualidade de vida de alguém que não consegue pagar as contas da casa? Que tem dívidas? Qual é a sensação de dormir à noite pensando o tempo todo em dívidas? Sabendo que não tem dinheiro suficiente para honrar todos os compromissos, saber que dia após dia o buraco na sua conta bancária está mais fundo. Se alguém já passou por isso, sabe que a sensação não é boa. Como nós acordamos no dia seguinte? Cheios de energia para o novo dia? A resposta é bem óbvia: não. Você acha que uma pessoa preocupada com as contas da casa, sem dormir direito, tem energia suficiente para enfrentar o novo dia, produzir e ganhar mais? Vamos um pouco além e sejamos sinceros: quem gosta de comprar algo de pessoas desesperadas, que tentam empurrar o produto de qualquer jeito? Ninguém. Qual a chance de um empregado conseguir aumento instantâneo no salário só porque alegou para o patrão que está precisando? Então, a resposta trabalhar mais para ganhar mais dinheiro não é a resposta correta. A segunda resposta que todo mundo dá é cortar gastos. Quais gastos? Todo mundo responde: os supérfluos. Tudo bem, mas e se cortar tudo que é supérfluo, só ficar com as despesas básicas e continuar gastando mais do que entra? O que podemos cortar agora? Nesse momento, reina o silêncio. Este, talvez, seja um dos momentos mais críticos no livro. Aqui está toda a minha filosofia a respeito de como construir a sua liberdade financeira. A resposta para essa pergunta não pode ser baseada apenas em cortar alguma despesa. Ela é muito mais profunda que isso. Essa resposta pode fazer toda a diferença na sua vida porque nela está o seu futuro. Se escolher corretamente, terá um futuro promissor, caso contrário continuará no mesmo caminho. Só existe uma solução: mudança de padrão de vida. Se você gasta mais do que ganha todos os meses, então vive um padrão de vida que não é seu. Talvez no passado você tinha direito de viver nesse padrão, mas hoje em dia não mais. Acontece que a última coisa que um ser humano está disposto a admitir é que todas as decisões que tomou a respeito do dinheiro nos últimos anos foram equivocadas. Por isso, muitas vezes percebemos pessoas que continuam com o padrão de vida que não podem ter, sem nenhuma condição de se manter, vivendo de aparência só para não precisar admitir para a sociedade e para elas mesmas que estavam erradas. Você ficaria surpreendido com a quantidade de pessoas que vivem em condomínios fechados, em prédios de luxo, mas que não têm condições de manter o padrão de vida em que vivem. É só aparência. Ao longo dos anos, fiz inúmeras consultorias financeiras com pessoas de diferentes níveis econômicos.
Muitos estavam vivendo fora do padrão de vida adequado à sua realidade. Percebi que essas pessoas, por falta de controle, não perceberam a situação e utilizaram crédito para manter o padrão. Somente depois de anotar, realmente, tudo o que gastavam durante o mês, percebiam o quanto a situação estava grave. Nós temos duas opções, querido leitor. A primeira é fazer as mudanças necessárias e doloridas. Quando falo em mudança de padrão de vida, isso quer dizer, às vezes, precisar mudar tudo. Talvez seja preciso mudar de um aluguel caro para um aluguel mais barato. Se você já paga um aluguel barato, talvez a solução seja voltar para a casa dos pais por um tempo, ou escolher uma escola para as crianças com mensalidade menor. Se isso não for suficiente, talvez a solução seja colocá-las em uma escola pública. Se tem um carro, talvez esteja na hora de vendê-lo e andar de ônibus. Outras mudanças também podem ser feitas, mas, custe o que custar, elas precisam ser feitas. A redução no padrão de vida acontecerá até o momento em que seus gastos básicos se tornem menores que seus ganhos. Eu sei como isso é dolorido. Já acompanhei inúmeras pessoas que fizeram essas mudanças e sei como é difícil cada uma dessas escolhas, mas posso lhe garantir uma coisa: essas atitudes serão de extrema importância na sua vida. Elas farão com que a sua vida financeira entre em equilíbrio. Depois de fazer a mudança de padrão, pela primeira vez você irá gastar menos do que ganha e, finalmente, poderá dormir bem, sabendo que sua casa, mesmo que esteja morando em uma menor, está em ordem. Aí, sim, você acordará com energia total para o novo dia, para conquistar sua liberdade financeira. O mais interessante é que as pessoas que acompanhei nesses anos e que fizeram as mudanças necessárias, em pouco tempo, por volta de um ano, já puderam voltar para o padrão de vida anterior, porém com todo o direito de viver nele, porque estavam ganhando muito mais. A segunda opção é fingir que não é nenhum problema grave e que amanhã tudo pode mudar, que é só economizar um pouco e trabalhar mais, e tudo será resolvido. Mas sabemos que não é verdade, afinal, por muito tempo essas pessoas se auto-enganaram e nada mudou. A vida tem uma regra que diz assim: ou você toma atitude e muda ou a vida vai mudar. Ou você. Nada é em vão. Por exemplo, se você possui um carro financiado, mas não tem mais condições de mantê-lo e deixa de pagar as parcelas, há duas opções: ou você toma atitude e vende o carro ou o banco irá tomá-lo de você. Repito, ou você toma atitude e corrige as coisas sozinho ou a vida vai mudar por você. Nada é em vão. Isso serve para todas as outras coisas. Então, meu querido leitor, não cometa o erro da protelação, corrija o que precisa ser corrigido agora. É só uma questão de tempo até que comece a ver os frutos de suas decisões. Se entendeu até agora tudo o que ensinei e planeja fazer as mudanças necessárias, vou poder dormir em paz, porque a parte principal da minha missão com este livro foi completada com êxito. Esse passo é extremamente importante. Sem ele, você não terá chance de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. Tudo o que vou ensinar a partir de agora está baseado na minha confiança de que você pagará o preço e mudará o que for preciso e viverá um padrão de vida abaixo dos seus ganhos. Estamos de acordo. Mais um ponto de extrema importância para seu êxito é saber separar a vida pessoal da vida empresarial. Dados do Sebrae mostram que esse é um dos principais motivos que levam o microempreendedor a fechar as portas em menos de 5 anos de empresa. Voltemos para a nossa tabela de comparação entre gastos e ganhos. Na coluna dos gastos, há várias despesas que estão relacionadas ao seu negócio. Infelizmente, muitas pessoas inexperientes no mundo empresarial cometem o seguinte erro: quando passam dificuldades financeiras, a primeira coisa que cortam são os investimentos dos seus negócios. Assim, sem perceber, estas atitudes os levam à falência. Vamos imaginar um empreendedor que tem um salão de eventos que costuma render em torno de R$ 5.000 líquidos por mês, uma quantia suficiente para cobrir o padrão de vida da sua família. No entanto, o mês anterior foi fraco e o salão rendeu apenas R$ 2.000. Para piorar, o ar-condicionado quebrou e o conserto será de R$ 1.800. O que esse empreendedor deveria fazer? Utilizar os R$ 2.000 para pagar as contas de casa ou consertar o ar-condicionado? Acredito que as respostas ficarão divididas, então vamos complicar um pouco mais. As duas filhas pequenas do empreendedor estão com fome e a geladeira está vazia. Ele compra comida ou paga o conserto? Muitos entregariam os pontos, não é verdade? Utilizariam o dinheiro para comprar comida, afinal são nossos tesouros. Essa escolha, porém, é extremamente errada porque o ar-condicionado não foi consertado e a consequência é que amanhã os ganhos do salão cairão ainda mais, pois muitas empresas poderão cancelar o contrato quando descobrirem que o ar-condicionado não está funcionando. Ou seja, no mês seguinte ele não ganhará nem os R$ 2.000. Lá vem a pergunta que não quer calar: e no mês em que ele não ganhou nada, como comprará comida para as filhas? Ele deveria ter consertado o ar-condicionado, sem nem hesitar. E a comida? Leve as meninas para comer na casa da mãe, ou até da sogra, mas o negócio tem de se manter impecável. Afinal, se seu negócio não estiver bem, a sua família também não estará. Esse exemplo serve para todos os consultores e empreendedores.
Sim, você deve cortar, caso necessário, os gastos pessoais e mudar seu padrão de vida, mas o negócio precisa estar impecável sempre. Nunca corte investimentos em treinamentos, cursos e desenvolvimento pessoal. Quando as pessoas estão com problemas financeiros, percebo que essa atitude é muito comum. Sinto dizer que se você fizer isso estará confirmando sua falência, porque faltará treinamentos e inspirações para trabalhar com mais força. Faça qualquer sacrifício que for preciso, mas nunca deixe de investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, na sua formação profissional, pois isso o ajudará a conquistar sua liberdade financeira com seu negócio. Quero compartilhar com vocês a história da Aldir. É um breve relato no qual descreve como vivia, seus hábitos e as mudanças que aplicou na vida dela, em busca da liberdade financeira. Meu nome é Aldir Moraes, tenho 28 anos e sou formado em letras e inglês. Quando eu tinha 20 anos, decidi abrir uma loja de roupas com meu noivo, hoje meu marido. Ele era tatuador e deixou a profissão para desenvolver o negócio comigo, afinal, era meu primeiro trabalho. Eu controlava minuciosamente o estoque, o caixa da loja e os gastos pessoais, mas percebi que algo estava errado, pois nunca conseguíamos guardar dinheiro, mesmo planejando. Depois de 6 anos, ainda usávamos o cheque especial e nesse tempo fizemos 3 empréstimos para capital de giro. Na época, minha visão de sucesso financeiro era ganhar mais, para gastar mais e não ter dívidas. Nos últimos anos, as vendas vinham caindo, e muito, então comecei a usar dinheiro de outro negócio que desenvolvíamos paralelamente de marketing multinível, MMN. 2 anos atrás, aceitei o convite para participar de uma palestra sobre administração financeira com o Ben Ruel. Entendi como se constrói a liberdade financeira, a diferença positiva de quanto você ganha para o que gasta investido em negócios que rendam mais dinheiro. Mas para atingir a minha liberdade, eu precisava desenvolver minha mente. Comecei a ler, estudar, participei de cursos, foquei o que eu queria, tracei um plano, e com o objetivo claro, parei de perder tempo com TV e programas que não agregavam, só roubavam meu tempo. Diminui meu padrão de vida por um tempo, assim não fiz mais dívidas, e cortei vários gastos desnecessários, mas sem nunca prejudicar meus 2 negócios, pois eram minha galinha dos ovos de ouro. Quando você faz isso com um propósito, é possível fazer sem sofrer. Decidi que juntaria dinheiro para usar com o que realmente importava, enxerguei que valeria a pena. Coloquei em prática tudo o que aprendi na palestra, e como bem disse, é só por um tempo. E foi mesmo. No final de 2015, consegui vender a loja e me dedicar somente ao meu negócio de MMN e meu esposo voltou para sua profissão. O dinheiro começou a entrar mais do que sair, e, como não tinha dívidas, consegui aumentar meu padrão de vida e mesmo assim separar todo mês de 20% a 60% da entrada financeira. Economizei para comprar meu carro dos sonhos. Com tudo que vivi, criei o hábito de economizar, que hoje considero uma arte e pago tudo à vista. Com certeza, ter assistido à palestra de administração financeira e colocado tudo em prática mudou a direção da minha vida financeira. Gratidão, bem.